Nascido em 17 de fevereiro de 1982, nas tumultuadas ruas da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, Adriano enfrentou desde cedo os desafios da vida em uma das favelas mais perigosas da cidade. Sua jornada no esporte começou aos 9 anos, quando ingressou nas categorias de base do Flamengo. O talento do jovem logo se destacou, transitando do futsal para o campo, e apesar das tentativas em diferentes posições, foi como atacante que ele brilhou intensamente. Aos 15 anos, Adriano enfrentou uma encruzilhada em sua carreira. Sua passagem pelo Flamengo estava em xeque devido ao desempenho aquém do esperado como lateral esquerdo. No entanto, uma mudança de posição e uma segunda chance revelaram sua verdadeira vocação no ataque. O sucesso foi meteórico, aos 18 anos, já estava representando o Brasil na seleção principal. Sua transferência para a Inter de Milão em 2001 marcou o início de uma nova fase em sua carreira. Após 2 empréstimos e um desempenho avassalador na temporada de 2004, onde marcou 15 gols em 16 jogos, o apelido Imperador tornou-se uma homenagem à sua dominância nos campos, reminiscente do poderoso imperador romano Adriano. Sua estreia pela seleção brasileira foi nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, contra a Colômbia, no dia 15 de novembro de 2000, aos 18 anos. Marcou seu primeiro gol pela seleção no dia 11 de junho de 2003, em um amistoso contra a Nigéria. Adriano foi incluído no time para a Copa das Confederações de 2003 e liderou o ataque do Brasil ao lado de Ronaldinho na ausência de Ronaldo. Apareceu em todos os 3 jogos e marcou 2 gols quando o Brasil foi eliminado ainda na fase de grupos. No entanto, perdeu o torneio pré-olímpico de 2004 devido a lesões. Ainda teve a oportunidade de participar das conquistas da Copa América de 2004 e da Copa das Confederações de 2005. Ele foi destaque nesses 2 torneios, sagrando-se artilheiro e melhor jogador em ambas competições e garantindo sua vaga para a Copa do Mundo FIFA de 2006. No entanto, nem tudo foi uma jornada de glória para Adriano. Em 2006, a perda de seu pai desencadeou uma batalha contra a depressão, afetando seu desempenho e levando a uma série de desafios pessoais e profissionais. Em uma recente entrevista, Adriano disse: "Eu não tava com cabeça não, negão. Não era mais eu. Depois que meu pai morreu, né? Não vou botar a culpa no meu pai não, mas isso mexeu um pouquinho com a minha cabeça. Eu não conseguia mais ser eu. Eu não conseguia mais jogar, sabe, com alegria, sabe, com aquela paixão mesmo de... Eu não tava conseguindo." Almir Leite Ribeiro, o pai do Imperador, era responsável por dar os puxões de orelha no jogador, e conte-lo quando necessário. Adriano tentou seguir sua carreira, e ficou quase aquele ano inteiro sem marcar um gol pela Inter e após a Copa do Mundo de 2006, foi sendo assim, Adriano havia perdido a total confiança do treinador, que nem sequer o convocava para as partidas. Adriano Imperador assumiu em entrevistas à imprensa italiana que, deprimido, recorreu ao álcool, o que o atrapalhou ainda mais. Tentou recomeçar em partidas pelo Campeonato Italiano e da Copa da Itália, mas acabou liberado para voltar ao Brasil para melhorar sua preparação física. Adriano Imperador chegou ao São Paulo, onde passou por um processo de condicionamento físico conduzido pelos profissionais do clube, resultando na perda de 3 quilos e na reorganização de sua composição corporal. Os dirigentes paulistas conseguiram persuadir o clube italiano a liberá-lo por um período de 6 meses, durante os quais ele integrou o elenco são paulino. Nessa temporada de 2008, Adriano teve uma atuação sólida pelo São Paulo. Embora não tenha conseguido levar o clube ao seu 4º título da Copa Libertadores da América, deixou sua marca em campo. Em 28 jogos, marcou um total de 17 gols, sendo 6 deles na competição sul-americana e 11 no Campeonato Paulista. Após a eliminação na Libertadores, Adriano deixou o clube antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Retornando à Inter de Milão após a eliminação na Libertadores pelo São Paulo, Adriano teve um papel significativo na Liga dos Campeões, contribuindo com gols para a equipe. O elenco da Inter contava com jogadores renomados como Figo, Cambiasso, Zanetti, Ibrahimovic, Balotelli, Michael e o goleiro Júlio César, formando uma equipe de alto calibre. Apesar disso, Adriano optou por voltar ao Brasil no ano seguinte por questões pessoais, sentindo falta de sua família e de suas raízes. Sua volta ao país gerou bastante discussão na imprensa, mas Adriano manteve-se firme em sua decisão.
Após alguns meses, foi apresentado como jogador do Flamengo, fazendo sua reestreia pelo clube em 31 de maio de 2009. No Flamengo, Adriano relembra com carinho a passagem sob o comando do técnico Andrade, durante a qual o clube conquistou o título brasileiro após uma arrancada impressionante. Entre os principais obstáculos que o afastaram dos gramados está uma lesão no tendão de Aquiles, que o prejudicou significativamente. Ele ressaltou a pressão da imprensa, que muitas vezes não leva em conta lesões ou dificuldades pessoais dos jogadores. Após passagens por clubes como Roma, Corinthians, Atlético Paranaense e Miami, Adriano agora desfruta de sua aposentadoria, compartilhando momentos de sua vida familiar com seus mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Adriano é conhecido por sua autenticidade e utiliza jargões próprios em suas postagens, como o morde as costas, Habib, nem cavalo aguenta o ui. Sua presença nas redes sociais é marcada pela informalidade, mas sua trajetória no futebol profissional não deixa dúvidas sobre sua grandeza como jogador e como pessoa. Seu exemplo de priorizar a família em detrimento das riquezas materializadas no futebol é admirável e inspirador. Agradecemos a Adriano Imperador por todas as memórias e emoções que nos proporcionou. Muito obrigado, Imperador. Se você é um apreciador do mundo esportivo, gostaríamos de ouvir sua opinião. Compartilhe este conteúdo com outros amantes do futebol e não deixe de se inscrever para mais novidades sobre esse universo fascinante. Até a próxima!